Olá pessoal, feliz sábado, mais uma vez aqui juntos, mais um vídeo, mais um resumão da lição dessa semana da Escola Sabatina, que na verdade é uma sequência do que nós estamos discutindo, falando, que é sobre relacionamento, já falamos sobre amizade, e agora vamos falar um pouco mais sobre esse relacionamento e o que o inimigo faz para destruir a nossa vida, destruir os nossos relacionamentos entre amigos, entre esposo e esposa. E eu gostaria que, para vocês entrar na lição mesmo, no espírito da lição, e amanhã, não se esqueça, amanhã nós não temos um encontro com Tucuruvi, temos um encontro que nós mesmos, lá da nossa sala da Vila Ré. Então amanhã às 10 horas, o link vai ser colocado no grupo, e nós devemos entrar através do link para poder fazer parte do grupo do Zoom, onde teremos 40 minutos para a gente debater, discutir e opinar sobre a lição. Eu só vou dar uma pequena explanada em 10 minutos no máximo, e o irmão Genival vai estar finalizando esse vídeo com a conclusão, de forma muito rápida, para que vocês possam pelo menos compreender do que estamos tratando, e depois a gente discutir mais amanhã. Mas para amanhã vocês precisam ler esses versos bíblicos, que está lá em 1 Coríntios 7, de 1 a 16. Leiam, é um texto muito bom de se ler, é um texto que faz a gente refletir e verificar o que Paulo queria estar falando com aquilo ali. A gente vai falar um pouquinho agora, mas amanhã a gente vai entrar de cabeça nesse assunto. Mas para começar aqui a explanar a lição, eu gostaria de ler para vocês o texto que está lá em 1 João 4,20, que diz assim, ó: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E a pergunta que eu faço, você ama seu irmão? Como é que andam os seus relacionamentos com as pessoas? Anda tudo bem? Vocês andam brigando com as pessoas que você conhece? Anda em harmonia, anda em amizade? Como é que anda esse relacionamento? E uma outra pergunta, como é que anda a sua preocupação para com as pessoas? Vira e mexe, eu recebo uma mensagem de um irmão aqui, não vou nem citar o nome dele, mas ele sempre manda uma mensagem para mim. E aí, Adriano, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Como é que tá a Bruna? Como é que tá a sua esposa? Sempre tá em contato comigo. E assim, eu converso com ele na igreja, ele fala comigo e tal, mas eu acho assim, muito legal da parte dele, ele se preocupar comigo, se preocupar com a minha família, se preocupar com a Bruna. E é esse tipo de preocupação que nós temos que ter com nossos irmãos. Eu falei uma vez lá na sala da Escola Sabatina, não lembro se foi numa sala da Escola Sabatina ou se foi no PG, o próprio Genival, quando eu cheguei na igreja, eu contei essa experiência, eu acho, até hoje isso me toca. Genival não me conhecia, eu não conhecia ninguém, eu vim de Maceió e comecei a frequentar a igreja da Vila Ré. E então Genival não me conhecia, não sabia o que eu fazia da vida, não sabia qual era a profissão da Vilma, quem era a Bruna, mas sempre via nós quatro juntos, eu, minha esposa e meus 2 filhos na igreja. E eu lembro como se fosse hoje. Um dia Genival chegou e me chamou e falou, eu quero conversar com você. E ele falou no início do culto, se eu não me engano, ele falou no início do culto. E eu falei, não, tudo bem, a gente conversa no final. E fiquei imaginando um monte de coisa. Poxa, o que será que esse cara quer comigo? Será que o Lucas fez alguma coisa e eu não tô sabendo? Será que ele vai me chamar a atenção por alguma coisa que talvez o meu filho tenha feito? Ou talvez a Bruna e eu não tô sabendo? O que será que ele quer falar comigo? E quando terminou o culto, o Genival chegou em mim e falou assim, cara, eu não te conheço, não sei quem você é, mas eu só queria te fazer uma pergunta. Eu falei, diga, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Cara, aquilo para mim foi o máximo. E ele concluiu assim, não que eu tenha muito para te oferecer, mas eu tenho uma fábrica de pão e eu posso estar te ajudando se você está precisando de alguma coisa. De repente você pode estar indo lá na fábrica pegar uns pães, eu não sei. Cara, ele não sabia nada a meu respeito, mas ele estava preocupado comigo, ele estava preocupado com a minha família. Ele queria entender um pouco mais a nosso respeito. E isso é relacionamento. Esse é o tipo de relacionamento que a gente quer. Esse tipo de relacionamento é que a gente mostra para os outros quem de fato é Deus. E aí a gente entra no assunto do inimigo. O que o inimigo quer? Destruir os nossos relacionamentos.
E o inimigo ataca no relacionamento pai e filho brigando direto, isso é coisa do inimigo. Irmãos de igreja, irmãos de sangue. E tem um ponto que ele ataca muito, que é na questão do relacionamento marido e esposa. Se você é pai de família, você é casado com a sua esposa, você tem 2, 3 filhos, ou talvez um filho, não sei, e você briga com a tua esposa, a tal ponto de vocês até vir a não falar um com o outro, ficar separado, desestrutura a família todinha. E é isso que ele quer. E o texto bíblico, lá de Coríntios, vocês vão verificar que ele está dando uma resposta à igreja de Coríntios, que era uma dúvida que eles tinham. E é muito interessante a resposta que Paulo dá, inspirado por Deus, porque a dúvida desse povo era justamente com relação às questões sexuais. Vejam só quais eram as principais dúvidas. Uma das dúvidas sou solteiro, tenho vontade de ter relações sexuais. Antigamente, quando não conhecia a verdade, não conhecia Cristo, não tinha apresentado esse Jesus, eu podia ficar com qualquer uma. Mas agora eu sei que existe um caminho certo. Qual é esse caminho, Paulo? Essa provavelmente foi uma das perguntas, porque nós só temos as respostas. Nós não temos a carta que Paulo recebeu, para Paulo ter respondido dessa forma. Segunda pergunta foi, provavelmente, poxa vida, eu aceitei a Cristo, agora eu sou um cristão, mas sou casado com uma mulher que não é da igreja. Ou vice-versa. Eu sou uma cristã, aceitei a Cristo, acredito no que você está falando, Paulo. Porém, meu esposo não acredita. E agora, o que eu faço? Continuo com a minha esposa, continuo com meu marido, ou me separo? O que eu faço? Tem uma outra questão que é abordada lá, que eu acho que talvez não seja o tema da lição, mas muito interessante também. Marido morreu, e agora? O que eu faço? Posso casar de novo? Ou, tentei de tudo, meu marido, eu sou cristã, eu quero convencer meu marido a ser da igreja, meu marido não aceita, ele não aceita, e eu tentei com todo o amor do mundo, e agora ele quer se separar de mim. Ele não quer mais ficar comigo. E agora, o que eu faço? Posso me separar? Ele está pedindo divórcio. Posso ou não posso? Eu, como cristão, posso aceitar e procurar a minha vida com outra pessoa, ou eu não posso? Então, Paulo responde sobre tudo isso. Genival pode até falar um pouco mais. Mas eu queria me atentar a uma coisa que ele diz, que é a respeito da sexualidade. Sexualidade, principalmente na vida dos jovens. Provavelmente os jovens perguntou para ele assim, e agora? As minhas vontades continuam, mas agora eu sou um cristão. E o conselho que Paulo dá com relação a, poxa, se você não consegue se controlar, jovem, que se case então. Mas primeiro, você tem que descobrir se é essa pessoa que você realmente quer viver. Porque ele diz lá também que o casamento é para sempre. Não tem separação. Ok? Hoje, o mundo ensina de uma forma totalmente errada e equivocada com relação a esse tema. O que o mundo ensina hoje? Você tem que conhecer a pessoa. Isso o mundo ensinando. Você tem que conhecer uma pessoa. Você tem que namorar. E esse namorado pode te levar ao casamento. Mas como é que você vai saber se você vai ser feliz com ele ou não? Então você tem que conhecer ele por completo. E aí o mundo ensina que o jovem pode ter relação sexual para conhecer a pessoa. Se gostar ou não gostar, casa. Se não gostar, não precisa casar. Não era bem isso que você queria, você precisa procurar uma outra pessoa. Gostou, pronto. Esse já é um indicativo que você deve casar. Não é assim. Não é assim. Nós fizemos um PG e a gente pode até depois falar sobre isso, mas no outro momento, que o tempo já está acabando aqui, com relação a relacionamentos, namoros, como deve ser o namoro. O namoro do cristão é se guardar para o seu esposo. Existem formas e formas de você conhecer a pessoa, e não é através do sexo, da precipitação. Você vai conhecer a pessoa, vai verificar realmente se aquela pessoa é para você, vai casar e depois você vai poder ter relações. Esse é o conselho que damos para os jovens solteiros. Mas nós temos também os jovens casados. Temos ou não temos? Eu sou casado, por exemplo. Não sou mais tão jovem assim, mas sou casado. E também esse texto de Paulo, ele dá um conselho para os casados. Ele diz lá, com relação à sexualidade, que a esposa não pode negar essa questão
do sexo a seu esposo e o esposo também não pode negar a sua esposa. É lógico, desde que respeite a vontade um do outro. Mas não pode haver negativas, certo? Tem que chegar em comum acordo. E também não pode haver trocas do tipo: ah, mas tudo bem, eu vou ter uma relação com você se você fizer isso por mim. Isso não existe, gente. Isso não pode. O texto bíblico é claro que os dois têm que ter vontade de ter relação, tanto teu esposo com a tua esposa, teu esposo com o teu esposo, e um não pode negar o outro e nem pode fazer trocas. Bom, ficou interessado pelo tema? Ficou interessado pelo assunto? Esse é o nosso tema de amanhã. E se você tem dúvidas, tanto o jovem casado como o jovem solteiro, sobre esse tema, sobre esse assunto, traga. Mas não deixa de ler o texto que eu falei, que está em 1 Coríntios. Deixa eu reforçar aqui, deixa eu voltar aqui para ver o texto. 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo de 1 a 16. Lá já resolve um monte de questões, um monte de dúvidas com relação a esse sentido. Tá ok? Genival vai estar concluindo esse tema para vocês. E amanhã a gente se encontra às 10 horas da manhã. Tá bom? Então até amanhã, tchau, até a próxima. Olá, meus amigos, queridos jovens. Que lição maravilhosa, não é? O Adriano fez os comentários e nós vamos então dar continuidade, fechando com o que Deus quer para nós. Relacionamento é um desafio muito grande. Relacionamento tem os seus pontos altos e os pontos baixos. Em Tessalonicenses fala de Davi, em uma de suas fases, em que ele teve problemas de relacionamento. E nós encontramos, ou melhor, segundo Samuel fala de Davi, e Tessalonicenses faz uma conexão em meio a tantos os desafios de relacionamento. Deus faz um chamado para mim e para você. E o chamado que ele faz para nós é o chamado para santificação. Uma palavra que vem do hebraico e em seu significado quer dizer separados para Deus. Todos os nossos relacionamentos, quando nós nos posicionamos como pessoas separadas para Deus, nós então encontramos forças para este grande desafio, pois o relacionamento vai continuar para a eternidade. Também encontramos em Hebreus 4, verso 14 a 16, que tem também uma mensagem maravilhosa para mim e para você, nesse grande desafio. Olha o que diz: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Verso 16. Olha que mensagem fantástica para mim e para você. Não precisamos andar de cabisbaixa por algum deslize ou algum desafio não completado no relacionamento. Olha o que diz aqui. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Que maravilhoso, queridos! Que mensagem poderosa! Prossigamos confiantemente, então. Vamos estarmos nos achegando cada vez mais na graça, que é simplesmente o perdão de Deus para pecadores
que tem esse desafio de relacionar-se em meio ao pecado. Até amanhã.